Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. No final desse devocional, você descobrirá a necessidade de examinar com muito cuidado as Escrituras. E também entenderá o perigo de sair repetindo o texto bíblico sem antes examinar com cuidado aquilo que você está lendo. Livro de Provérbios, capítulo 8, e o versículo 17. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido muito isso na igreja, pregador cheio de autoridade, cheio de unção, mas com pouco conhecimento, e é comum a pessoa errar, todo mundo erra, todo mundo comete equívocos, mas se o pregador observar com muita calma esse versículo, ele observará que tem algo muito estranho aqui. Quando o pregador está falando sobre a necessidade de buscar a Deus de madrugada, de orar de madrugada, então ele vai citar, porque a palavra de Deus diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E a igreja bate palma, mas você não deveria bater palma, porque aqui é um amor condicional. Eu amo os que me amam, e os que não amam, ele não ama? Ele só ama aqueles que amam a ele? Bom, vamos entender detalhadamente esse versículo aqui, e se você não estudou esse versículo isolado, você ficará surpreso com todo o conteúdo que está nele. Antes, quero lembrar vocês que no finalzinho tem uma oração e pedir vocês que possa deixar um bom dia, uma boa noite, um amém, uma paz do Senhor aí. É um devocional, todos os dias estamos juntos aqui. Então eu peço para você deixar aí também. Aqui, nesse texto específico, acontece o que a gente chama de personificação. A Bíblia foi escrita de várias formas, várias linguagens. A gente aprende isso, inclusive, em português. Então, chama figuras de linguagem. Tem a linguagem figurativa, simbólica, e a linguagem principal, que é a linguagem literal. Então, quando o texto está escrito literal, José, Maria, Jesus, ali não tem figurativo, ali não tem simbolismo, ali é o nome deles. Mas às vezes, quando, por exemplo, João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus não é Cordeiro, Jesus é Deus. É homem, 100% Deus, mas quando João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus, então ali ele está utilizando uma figura de linguagem. Aqui, o escritor, o autor do livro de Provérbios, Salomão, ele está dando voz à sabedoria. Desde o versículo 1 aqui, não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho nas encruzilhadas das veredas se coloca. Aqui quem está conversando é a sabedoria. É a sabedoria que fala o tempo todo. Observe aqui no versículo 18. Riqueza e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Ao 19. Melhor é o fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Embaixo aqui o próprio texto vai dizer, a sabedoria existe desde a eternidade. Aqui o autor, com a sua inteligência divina, tá? Ele faz a sabedoria e conversando com as pessoas. Então, quando o texto fala assim, eu amo os que me amam, entendemos que se você for um tipo de pessoa que está preocupado em estudar, em crescer, na graça e conhecimento, está buscando novos conhecimentos, está pedindo a Deus conhecimento para te ajudar, para te ensinar, Deus vai
providenciar meios. Se você quer fazer uma faculdade de teologia, Deus vai te dar condições. Se você, às vezes, né, tem pessoas que é mais pobre, sonha ter um dicionário, um comentário bíblico, Deus vai proporcionar, Deus vai te dar condições. Quando a sabedoria que fala, eu amo os que me amam, amam a sabedoria, automaticamente você vai ficar sábio. Automaticamente você vai ficar inteligente porque você vai começar a analisar as coisas. Mesmo que você não tenha conhecimento científico em determinada área, automaticamente você vai criar uma filosofia. Você vai ter a sua própria sabedoria, o seu próprio conhecimento. Então, inclusive, eu, por exemplo, que sou formado em pedagogia também, eu respeito, nós aprendemos a respeitar o conhecimento prévio do aluno. Seja ele aluno criança ou aluno adulto, essa pessoa traz uma carga de conhecimento, de experiência, de vivência. Então, mesmo que você não tenha tido condições de estudar, não saiba ler e nem escrever, você é uma pessoa que ama a sabedoria, que observa a natureza, que observa as pessoas, automaticamente você vai ficar alguém sábio. Não sabe porque você leu, mas porque você observou, porque você analisou, porque você refletiu. Como diz, né, um certo filósofo, uma vida que não é refletida não vale ser vivida. Então precisamos refletir sobre a vida e refletir sobre esse versículo que estamos lendo hoje. Eu tenho certeza que todos vocês já devem ter ouvido ele errado. Não porque o pregador queria te enganar, mas porque ele ouviu errado de outra pessoa também e saiu repetindo. E você não vai fazer mais isso porque agora você já sabe o que está dizendo. Então aqui está, eu amo os que me amam. Quem ama a sabedoria, busca a sabedoria e vai ser uma pessoa sábia automaticamente. A segunda parte diz aqui, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Por que de madrugada me buscam, me acharão? De madrugada é antes da pessoa fazer qualquer coisa. É antes de você escovar os dentes, é antes de você lavar o seu rosto, é antes de você tomar o seu café, é antes de você sair para o dia a dia. De madrugada aqui é no sentido de você buscar a sabedoria antes de qualquer coisa. Em outras palavras, antes de você tomar decisões, você pede a Deus entendimento, discernimento, sabedoria. É por isso que o texto diz que eu amo os que me amam, não está referindo de Deus. Sabe por quê? João capítulo 3, versículo 16, estou falando do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu a vida para todos. Agora quem crer terá a vida eterna, mas a vida foi dada para todos. 1 João, epístola, primeira carta de João, 4,19. Nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Então Deus nos amou antes mesmo de amássemos a ele. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então aqui você vai observar que Deus, ele nos ama, ele ama todos. A sabedoria vai alcançar aquele que quer sabedoria. Não está falando de Deus. Aqui a sabedoria é que está falando. E buscar de madrugada não é você orar de madrugada, mas é você buscar conhecimento antes de fazer as burradas da vida, antes de cometer os erros e depois falar, eu podia ter pensado melhor, eu podia ter pedido conselhos, eu podia ter orado mais. Então aqui hoje aprendemos lições importantes. Nem tudo aquilo que você ouve, que você pensa que leu, que sabe, é de fato o que está acontecendo, e você não sai repetindo tudo aquilo que você ouve por aí. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero, Pai, apresentar em Tuas mãos todos esses que estão acompanhando o devocional comigo, e eu quero pedir ao Senhor, Pai, sabedoria do alto, entendimento do alto,
A tua palavra diz que a sabedoria ama aqueles que a amam. E nós amamos, Pai, a sabedoria. É por isso que estamos nesse devocional, é para conhecer o Senhor melhor a cada dia. Pai, nos ensina, Pai, as veredas da tua justiça. Guia os nossos passos, nossos pés. Ilumina, Pai, a nossa vida. E que o Senhor possa, Pai, nos dar sabedoria para agir em qualquer situação, para enfrentar qualquer desafio. Pai, que nós venhamos confiar no Senhor antes de tudo. Antes de tomar as decisões, nós venhamos buscar, meu Pai, entendimento, sabedoria, perguntar ao Senhor qual que é a tua vontade. Obrigado, meu Pai. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.